Hoje eu vou falar sobre o continente americano, América Anglo-Saxônica. Muita gente tem dúvidas sobre esse tema e ele é muito fácil, apesar de ele ser muito fácil. Então vamos começar. Primeiro, o continente americano. A América Anglo-Saxônica é formada por Estados Unidos e Canadá. Essa região fica mais ao norte do continente, onde predomina uma economia desenvolvida, cuja marca comum foi a ocupação europeia voltada, em sua maior parte, para a formação de colônias e de povoamento. Essas colônias tinham como objetivo praticar atividades econômicas como a agropecuária e o artesanato, organizadas por meio de pequenas propriedades e voltadas, sobretudo, para o desenvolvimento do mercado interno. Apesar das marcas e da influência da colonização francesa no leste do Canadá e da Espanha no sul dos Estados Unidos, a região recebeu esse nome em razão de sua colonização ter sido predominantemente inglês e sua língua anglo-saxã. Já a América Latina é formada pelos demais países do continente americano, e seus habitantes falam, em sua maioria, línguas latinas, como o português, no caso do Brasil, e o espanhol, embora em alguns países a população conserve as línguas de origem indígena e em outros as de origem inglesa. Todos carregam em comuns os traços da colonização voltada à formação de colônias de exploração. Ao contrário das colônias de povoamento, as atividades econômicas desenvolvidas nas colônias de exploração tinham interesses de enriquecer as metrópoles europeias a partir da exploração de recursos existentes nas colônias, como o ouro, prata e também de cultivos tropicais, por exemplo, a cana-de-açúcar. A América do Norte, Central e do Sul. O continente americano também pode ser regionalizado com base em suas características físicas. Uma estreita porção do continente separa duas porções maiores de terras, localizadas uma ao norte e outra ao sul. Essa divisão regional divide o continente em América do Norte, América Central e América do Sul. Vou falar um pouco mais da América do Norte. Localizada no hemisfério norte, a América do Norte é composta por Estados Unidos, Canadá e México, e também pelos territórios da Groenlândia, pertencentes à Dinamarca de Saint-Pierre e Miquelon, possessão da França, e pela ilha de Bermudas, de domínio britânico. A América Central é localizada no hemisfério norte. A América Central corresponde a um conjunto de ilhas em um estreito de terras contínuas entre a América do Norte e a América do Sul. Nela se localiza a única nação socialista do continente, a Cuba, e também o Canal do Paraná, que faz a ligação entre os oceanos Atlântico e Pacífico. E a América do Sul. Cortada pela linha do Equador, a América do Sul possui uma pequena porção de terras localizadas no hemisfério norte e uma grande parte no hemisfério sul. Nessa região se localiza a Cordilheira dos Andes e também o Brasil. O território da América Anglo-Saxônica. Como vimos, a América Anglo-Saxônica é formada por dois países, Estados Unidos e Canadá. Os Estados Unidos são um dos países mais extensos do planeta. Ele contém terras contínuas, onde se encontram 48 dos 50 estados da federação, e ainda porções descontínuas, como o estado do Alasca, que se situa próximo à região norte do Canadá, e o Havaí, um arquipélago vulcânico que se localiza no Oceano Pacífico, aproximadamente 8.000 quilômetros de distância de Washington, capital dos Estados Unidos. O Canadá, mesmo tendo uma vasta extensão territorial, apresenta baixa densidade demográfica. Essa característica pode ser explicada pelo fato de que boa parte de sua área localiza-se nas proximidades e até mesmo dentro do Círculo Polar Ártico, o que se resulta em condições climáticas extremamente rigorosas, dificultando assim a ocupação do território.
principais características naturais da América anglo-saxônica. Os Estados Unidos e o Canadá apresentam grande diversidade de países, resultado da interação entre suas formas de relevo, seus tipos climáticos e suas formações vegetais. Veja a seguir algumas dessas diversidades. O relevo demográfico. O território do Canadá e dos Estados Unidos apresenta em sua maior parte baixas altitudes. Então, temos os seguintes tipos de relevo: montanhas e planaltos antigos do leste, montanhas jovens do oeste, cânions, planícies centrais. E vou falar um pouco mais de cada uma dessas. Montanhas e planaltos antigos do leste. Essa área da América anglo-saxônica abrange o Planalto Laurentiano e os Montes Apalaches, um conjunto de montanhas e planaltos muito antigos e desgastados, apresentando por isso altitudes moderadas. Montanhas jovens do oeste. Estão situados em uma extensa área de contato entre a placa tectônica do Pacífico e a norte-americana. Nessa região, no período terciário da era Cenozoica, período entre 65 e 2 milhões de anos atrás, formou-se uma ampla cadeia de montanhas denominadas rochosas. Os cânions, também na porção oeste dos Estados Unidos, encontramos o Grand Canyon, formado em áreas de rochas sedimentares que, no decorrer de milhões de anos, vêm sendo desgastadas pela água do rio Colorado, que percorre a região. Os processos erosivos desenham longos e profundos vales em forma de cânions. Já as planícies centrais se localizam no centro da América anglo-saxônica. Estão localizadas extensas áreas de planície. O rio Mississippi atravessa as planícies centrais dos Estados Unidos e forma uma densa rede hidrográfica, com seus afluentes vindos dos montes Apalaches a leste e das montanhas rocosas a oeste. Esse rio exerce um papel muito importante para a economia regional. Em 2011, circularam por esse rio aproximadamente 500 milhões de toneladas de mercadorias. Já o clima e as formações vegetais. O clima e as formações vegetais. A inter-relação entre os fatores naturais da América anglo-saxônica propicia a formação de uma grande variedade de climas e vegetação. A seguir serão apresentadas algumas dessas relações. A cadeia montanhosa, localizada a oeste do território, apresenta uma barreira para as massas de ar que vêm do Oceano Pacífico em direção ao interior do continente. Essas barreiras bloqueiam a umidade das chuvas e contribuem para a formação de áreas de desertos. Nos territórios localizados na porção norte do continente, registra-se a presença de climas mais frios, visto que há menor incidência direta de radiação solar nessas áreas e elevada latitude. A corrente marítima quente do Golfo, por sua vez, propicia a entrada de ventos úmidos e a formação de climas mais chuvosos na porção leste dos Estados Unidos. Já as correntes frias, como a da Califórnia, que atingem a porção oeste do território estadunidense, diminuem a evaporação, favorecendo a existência de climas mais frios e secos. Agora eu vou falar sobre os Estados Unidos e a sua população. A história da colonização inglesa dos Estados Unidos teve início no século XVII, quando imigrantes ingleses chegaram ao nordeste do território estadunidense e estabeleceram as primeiras colônias. O intenso êxodo rural registrado na Inglaterra resultou em um elevado número de pessoas vivendo nas cidades em condições precárias de moradia, saúde e alimentação. Diante de tantas dificuldades, muitos europeus deixaram a Inglaterra e partiram em direção às terras descobertas do outro lado do Oceano Atlântico, mas especificamente ao norte do continente americano. Esses imigrantes procuravam oportunidades de trabalho para conquistarem melhores condições de vida.
Em terras americanas, na costa do Atlântico Norte, instituiu-se o núcleo original dos Estados Unidos, que, em um período curto de tempo, já formava 13 colônias. As colônias americanas apresentavam estruturas econômicas diferentes, enquanto no norte e na região central desenvolveram-se colônias de povoamento, em que a economia era baseada sobretudo em pequenas propriedades agrícolas, no artesanato e na manufatura. No sul, criavam-se colônias de exploração, onde a economia era voltada para grandes propriedades monocultoras, destinadas ao cultivo de gêneros agrícolas tropicais. Em determinado momento, as colônias se uniram e se tornaram livres da metrópole inglesa, alcançando a independência em 4 de julho de 1776. Após a independência entre os séculos 18 e 19, o território estadunidense voltou a receber um número expressivo de imigrantes europeus. Esse fato desencadeou a ocupação do interior do território, uma vez que a escassez de terras disponíveis no litoral forçou muitos imigrantes a buscarem novos espaços em locais mais afastados. Esse fenômeno ficou conhecido como Marcha para o Oeste. A segunda onda de imigração aconteceu rumo ao oeste dos Estados Unidos, favorecida por alguns empreendimentos de infraestrutura, como a construção de estradas de ferro a partir de 1840. Essas ferrovias favoreceram, sobretudo, a região nordeste do país, que dava seus primeiros passos rumo à industrialização. Além da crescente migração, o aumento natural da população também contribuiu para esse fato. Por volta de 1700, havia 250 mil pessoas vivendo no território estadunidense e, no período da independência, ou seja, 76 anos depois, esse número já havia atingido 2,5 milhões de habitantes. Muita gente. Agora eu vou falar sobre o Canadá e a sua população. A colonização do Canadá teve início no século XVI, quando imigrantes ingleses e franceses chegaram ao território canadense e construíram vários povoados. Os franceses ficavam, em sua maioria, às margens do rio Lourenço, dos Grandes Lagos e do rio Mississippi, e os ingleses ficavam em torno da Baía de Hudson e na costa atlântica. Uma característica marcante do Canadá é a sua diversidade étnica, formada pela miscigenação de indígenas e descendentes de ingleses e franceses, e, em menor proporção, por outros grupos de europeus e asiáticos que chegaram ao território canadense a partir do século XVII. Atualmente, a população canadense encontra-se irregularmente distribuída pelo território. As maiores densidades demográficas, como podemos observar, são encontradas ao sul, na fronteira com os Estados Unidos, onde as condições climáticas mais amenas que as do norte possibilitaram uma imensa ocupação dessa proporção de território. Bom, por hoje é só, pessoal. Espero ter ajudado na sua prova, no seu trabalho. E tchau, tchau. Valeu!